Se eu executar o comando LA, vai abrir aqui o controle de layers. Tá certo? E aí a gente vai criar um novo layer, tá? Para armazenar as quadras. Então, a gente tem esse nosso essa nossa gleba e a gente vai implantar um loteamento aqui. Então, depois das curvas de nível que a gente já colocou, a gente vai colocar o eixo das vias e a partir do eixo das vias a gente vai fazer as quadras, tá? Então, é esse o objetivo da aula de hoje. Desenhar as quadras aqui. Bem, para isso, a gente vai criar um layer aqui chamado quadras, tá? O meu está no Mac, é um pouquinho diferente do de vocês que está no Windows. Eu vou criar um layer chamado quadras. E vou escolher uma cor azul claro, cian. Ok? Bem, aí eu fecho o layer. Estou aqui com o desenho, tá? Bem, aí o que a gente vai fazer? Vocês vão entrar depois. Espera só um pouquinho, deixa eu só mostrar o desenho, como é que a gente vai fazer. Aí depois vocês vão estar acompanhando aí. Tá certo? Vocês vão entrar lá no Moodle, vão baixar um arquivo que tem disponível lá, que é o Ruas, tá? Eu já baixei aqui para o meu computador. E aí a gente dá o comando I de insert. Tá vendo? Inserir, vou vir aqui no browse, tá? E vou procurar o arquivo. No caso, o meu está aqui na pasta Downloads, aqui em Ruas. Esse daqui é o jeitão do arquivo, olha. Tem o que aí? Tem o eixo das ruas, certo? Eu vou pedir para mostrar aqui as opções de inserção. Então aqui, coordenada, onde eu vou inserir esse arquivo. Tá? Eu vou deixar no 00. Todos, porque esse arquivo aqui já está na mesma coordenada, tá, do outro. Eu não tenho nenhum ponto de referência. Estou utilizando o meu ponto como sendo a coordenada 00. Rotação, também ângulo 0. E o fator de escala 1, com escala uniforme em x, y e z. Tá, vou pedir para inserir. Tá aqui meu desenho inserido. Tá? Então agora que eu tenho o desenho. O que eu vou fazer? Esse desenho aqui, ele foi inserido como um bloco. Eu vou explodir esse desenho, esse bloco aqui. Tá? Então tem um comando que é o explode. Comecei a digitar, ele já me trouxe aqui, ó, o explode. No de vocês tem esse íconezinho aqui, tá? Vocês podem utilizar na barra de ferramentas esse ícone. E aí eu venho com o cursor, seleciono o objeto, posiciono sobre o objeto, ele fica selecionado. É só clicar que ele explode. Cliquei, está selecionado, vou dar um Enter. Prontinho. Agora ó, eu passo o mouse por cima. São apenas os eixos de rua. Tá? Eu vou aproximar. Aqui. E a gente pode ver o que? A gente tem aqui, olha, largura a rua 10.
Tem uma cota aqui da rua, uma cota de 12 metros, centrada no eixo. E aqui eu tenho uma numeração, são as estacas. Vocês lembram lá da primeira aula, tá? Que eu falei para vocês, quando a gente faz o projeto de uma rua, a gente sempre coloca as estacas. Elas estão espaçadas a cada 20 metros. Tá? Então, a cada 20 metros eu tenho uma estaca. Começa na estaca 0, que está aqui. Vai para a estaca 1, 2, 3 e assim por diante. Tá certo? Então, vamos dar uma organizada aqui na tela para tirar as curvas de nível que a gente não vão estar atrapalhando a gente um pouco. Então, eu também vou dar o comando de layer e eu vou deixar ligado o eixo de rua e vou desligar aqui as curvas de nível de 5 em 5 e a curva de nível, o layer curvas 1 metro. Desliga na lâmpada, tá? Os dois layers de curva de nível, CN5M e curvas 1M. Aí a gente pode fechar. Certo, agora eu estou o quê? Com o layer do eixo das ruas e a poligonal. Certo, então eu vou dar o comando offset. Ele já pede para mim a distância, tá? Mas eu não quero a distância não. Eu vou acionar aqui aquela janela de comando que a de vocês deve estar aberta aí. Tá? E vou digitar novamente o offset. Se vocês observarem aqui, tá? Eu tenho 3 opções para o offset. Eu tenho a distância, eu posso apagar e tenho a formação do layer, tá? Se eu digitar o L, vocês vejam que a letra L do layer está maiúscula, que indica o quê? Que é um atalho. Se eu digitar o L e der o Enter, aí me aparecem 2 opções. O layer corrente ou o layer de origem. Eu vou digitar C para que ele passe a gravar no layer corrente. Tá? Só que é o seguinte, eu esqueci de configurar o meu layer quadras como sendo layer corrente. Tá? Então vou dar um ESC, digito LA do layer, venho aqui. O de vocês, o esquema de layer é um pouquinho diferente, né? Vou selecionar o layer quadras como layer corrente, tá? Aí é só vocês clicarem ao lado do quadras, ele vai ficar com coisinho verdinho, né? Feito isso, fecho aqui e vou fazer o offset. Bem, para eu fazer o offset, eu preciso saber a distância. Olha só, a distância do eixo de rua até aqui. Essa é a distância que eu preciso saber. A rua tem largura de 12, então a distância do offset, que eu vou copiar esse eixo daqui do centro para a borda, vai ser 6 para cada lado. Então digito o offset. Já foi configurado, tá? Que a distância que ele vai gravar no layer corrente, que é o layer quadras, entro com a informação de 6 metros. Seleciono a linha. Agora, conforme eu mexo o mouse, ele vai me estar jogando para um lado ou para o outro.
clico para cá. Eu vou fazer essa quadra aqui inteira. Pego aqui em cima. Aqui, ó, observando sempre que o layer, desculpa, que a distância é mantida. Ó, a largura da rua aqui também é 12. Então, pego aqui. Eu poderia seguir fazendo isso daí para todas as outras, tá? Mas eu vou parar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas linhas. Ok? Para juntar essas linhas, eu tenho outro comando, que é o filet. Tá? O filet ele vai fazer o quê? Vai fazer um arredondamento de canto. Então ele vai colocar um raio e fazer a concordância. Ok? Então, executei o filet. Se eu observar aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, a informação do raio. Tá? Olha só, o raio por enquanto está com 0. Raio 0 o que faz? Simplesmente conecta uma linha à outra. Tá? Por exemplo, selecionando essas duas, fez aqui, ó, o canto vivo. Tá? Não é isso que eu quero. Eu vou entrar com o filet, vou digitar o R, que é a letra maiúscula, para setar o raio, e vou entrar com o raio de curvatura da esquina. Tá? Esse raio de curvatura, pessoal, normalmente é de 9 metros. Então a gente vai colocar 9, dá um Enter, seleciona uma linha, seleciona a outra e está feito aqui o raio. Tá? Ah, e os outros cantos, o que eu tenho que fazer? Repetir o comando. Eu dou o filet, só que agora, como eu já entrei com raio de 9 metros, se vocês olharem aqui na linha de comando, já está escrito raio 9. Tá? Então, clico aqui, dou um Enter, ele vai repetir o comando, clico aqui. Opa, já não está fechando? Ah, não, fechou. O que acontece? Se eu clicar muito perto, olha, ele pode não fechar, tá? Então, só toma um pouquinho de cuidado, clicar um pouquinho mais longe, ele fecha. Se eu repetir aqui, ó, agora aqui na última a gente vai ter um pequeno problema. Vou clicar aqui, ele já não deixa eu fechar. Por que isso? Porque o comando filet foi montando uma polilinha aqui. E aí ele não vai conseguir fechar a minha polilinha. Então eu vou ter que interromper o comando, executar o comando explode, olha só, a linha ficou, tá, uma polilinha única, cliquei aqui, dou Enter, agora dou Filet e ele funciona novamente. Aí eu preciso lembrar de vir aqui e apagar essa daqui, ó. Seleciono essas daqui, apaguei.